Bom dia, pessoal. Vamos à sequência ao curso. Nós estamos ainda trabalhando no Dialog. Já vimos uma parte do formulário, já vimos também Zod. Finalizamos na aula passada a criação do nosso próprio elemento. E agora vamos dar continuidade em utilizarmos esse elemento no nosso formulário. Esse documento aqui foi o que fizemos. Uma coisa que acabei não falando é essa interrogação aqui do lado de class name. Essa interrogação indica que esse argumento ele não é obrigatório, ele pode ser passado ou não, o que não é o caso dos demais, que sim são obrigatórios, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso dialog. Perfeito. Aqui dentro nós vamos começar o nosso form. Muito bom. Não está localizado, a gente tem que importar esse form. Deixa eu pegar o input, para eu saber exatamente qual que é. É assim. Form, opa. Prontinho. Components UI Form. É o formulário do ShadCN. Aqui embaixo nele nós precisamos passar um parâmetro em específico para que ele possa identificar qual formulário que estamos trabalhando, que é justamente esse daqui, esse form aqui. Ou seja, vamos abrir e fechar chaves, 3 pontos, form. Form minúsculo, na verdade. Colocamos minúsculo, né? Form minúsculo. Exatamente. Agora vamos passar um children que ele pede, que é como se fosse o formulário em si do HTML. O formulário a gente abre e fecha. Muito bom. Ele parou de reclamar finalmente. Vou apagar aqui onde está escrito formulário. E aqui no formulário nós temos alguns parâmetros, né? Que é o onSubmit, ou seja, quando ele for submetido, o que ele vai fazer. Para isso, eu vou criar uma função aqui em cima, embora ainda vazia, mas só para colocarmos onSubmit. Muito bom. Agora eu vou utilizar ela aqui dentro. Eu vou passar form.handleSubmit. Como é que ele vai lidar com o submit? Ele vai acessar a nossa função lá de cima, onSubmit, que é justamente ela aqui. Precisamos ter um ID para o nosso formulário. ID, vou chamar de cadastro form. Muito bom. E vamos passar um class name para ele, para que ele fique do jeito que queiramos, que é justamente assim. Muito bom. Agora vamos importar aqui o componente que criamos anteriormente, que é form field basic. Vou copiar o nome e vou dar um import. Import form field basic from components elementos form field basic. Muito bom. Agora nós já podemos começar a utilizar esse componente aqui. Opa, a gente abre e fecha. Tá errado. A gente abre e fecha assim. Vou só formatar. Ele está reclamando porque nós não passamos os argumentos que ele pede. Que o primeiro é o formulário. Não precisa estar necessariamente na ordem. A gente precisa passar todos que ele solicita. Precisamos de um placeholder. No caso, eu não vou passar nenhum. O nosso name, que é o nome do nosso. Podemos utilizar o mesmo nome que está aqui em cima, que é o nosso nome. Podemos não, temos que utilizar o mesmo nome. E por fim, na verdade, ele também pede o label, que é, vou chamar de nome, por exemplo. Se abrirmos aqui nossa página, já vamos ver que já está aqui o nome. Muito bom. Outro tópico que vamos pegar, eu vou copiar isso daqui, vou colar na linha de baixo, só que dessa vez vamos trabalhar com um e-mail. E-mail, aqui o e-mail. Muito bom. E agora eu vou criar dois elementos, um do lado do outro, para termos uma noção
de como seria. Fechar essa div. Muito bom. Como é que é esse elemento? Vamos ter novamente um form field basic. Já temos o nome, e-mail. Nesse caso aqui vai ser a matrícula. Matrícula. E aqui, matrícula. Perfeito. E agora nós teremos um outro componente. Esse componente não será desenvolvido de forma síncrona, porém ele está aqui. Ele é muito semelhante ao nosso form field basic, porém ele tem uma máscara a ser aplicada que é justamente para o CPF. Vocês podem utilizar isso, podem visualizar isso de forma à vontade, no caso. Import form field CPF, ele vai importar para a gente, ele vai parar de dar o erro aqui. Aqui ele está dando erro? Não, já parou. Perfeito, então vamos ver como é que está. Perfeito, cadastrar estudante, agora temos só fechar aqui um pouco, botar o zoom como se fosse o zoom normal. Pronto, esse é o tamanho real. Vou dar o zoom aqui para poder facilitar. Nós temos aqui o nosso nome, o e-mail, a matrícula e o CPF, que só aceita números. E ele já formata para a gente. Muito bom. Precisamos também submeter esse formulário, né? Precisamos escrever e precisamos ter uma forma de submeter esse formulário. Para isso, vamos utilizar o dialog close, está aqui embaixo. Perfeito. Dentro do dialog close, nós vamos ter algumas opções e para adiantar, na verdade, dentro do dialog close, vamos ter só uma opção, que é o cancelar. Com isso, ao apertar nesse botão, o dialog ele é fechado. Ou seja, se eu venho aqui em cancelar, ele é fechado não só mais nesse X. É algo importante para a gente. Outro ponto é também o botão de confirmar. Eu não vou deixar dentro do dialog close, porque se a gente apertar e der errado, ele vai fechar ainda assim, e não é isso que queremos. Para isso, vou utilizar um esquema um pouco diferente. Temos esse código aqui, ele vai dar alguns erros, porém já vamos entender o porquê. O primeiro é que precisamos de um tal de isForm submit. IsForm submit é só um hook do useState para poder controlar o estado do formulário. Ou seja, se ele estiver sendo submetido, ele vai ser verdadeiro, caso contrário, ele será falso. Vou colocar aqui isForm submit, beleza. E agora ele está reclamando somente do loader. O loader temos que importar, é uma animação para simular que está sendo carregada. Perfeito, muito bom. isForm submit, ele é do tipo submit, ele está recebendo cadastro form, isso daqui, muito bom. Se viermos aqui, cadastrar estudante, clicar em cadastrar, ele já vai, tá um pouco estranho aqui, né, mas ele já vai validar o nosso formulário, ou seja, como está vazio, ele vai falar o nome precisa ter no mínimo 2 caracteres. Ao escrevermos, ele vai parar o erro. Isso daqui é a mesma coisa, tem que ter um @gmail.com. A matrícula, a mesma coisa. E o CPF também é a mesma coisa. Se eu clicar em cadastrar, os erros somem. A primeira coisa que vamos resolver é esse cancelar e cadastrar, que está estranho. Está estranho porque os dois elementos eles estão soltos. Vamos fazer então para que os dois estejam dentro de algo. Poderíamos ter uma div, porém, como o dialog já tem esse elemento, vamos utilizar ele, que é o dialog footer. Vamos abrir e fechar, jogar aqui para baixo. Perfeito. E agora sim, tá os dois um do lado do outro no canto. Podemos centralizar, porém eu vou deixar assim por enquanto. Está sendo o suficiente. Beleza. Ao clicar em cadastrar, se vermos aqui, nada está acontecendo, nós podemos colocar para algo acontecer. O que vamos fazer? A única coisa que vamos fazer é dar um print nos valores. Ou seja, como ao clicarmos aqui ele vai ser um submit, e o submit é essa função onSubmit, vamos abrir aqui essa função, vamos fazer ela na verdade, e vamos dar um console.log nos values, vou botar valores values. Perfeito. Agora, ao submetermos o formulário,
vamos ter acesso aos valores aqui que posteriormente vamos estar criando a nossa API e enviando para que ela possa funcionar de fato. Bem, essa é a base do nosso formulário. Claro, ainda falta o submit, que para isso nós precisamos da API, porém vamos fazer uns detalhes a mais apenas para na verdade, aqui já é o suficiente, porém vamos colocar alguns elementos a mais. Esses elementos vamos precisar instalar também. O primeiro, deixa eu abrir, vamos ter 3 novos hooks. O primeiro é o useToast, que nós não temos aqui, vamos precisar instalar. Esse useToast, o import dele, também vou passar para vocês. Nós podemos importá-lo da seguinte forma, ele vai dar erro aqui, porque nós não temos ele, vamos precisar, como eu falei anteriormente. Enquanto esse erro está aí, vamos seguir, certo? Já temos o onOpen, tudo certo. Isso daqui vamos utilizar para identificar se algum erro aconteceu, ou seja, o nosso onSubmit, vamos saber se teve algum erro no servidor, ou então se o usuário que estamos cadastrando ele já existe. No caso, podemos validar como colocando o CPF para ser único, tudo certo? Porém, aqui embaixo, depois do formulário, se der algum erro, seria interessante colocarmos esse erro à vista do usuário. E para isso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, na verdade, 2 novos alertas para que possamos ter acesso a essas coisas. O alerta ele já foi desenvolvido e, opa, copiei errado, e é esse daqui, é o alerta destructive e o alerta attention. Ele está dando erro porque não existe, não foi importado, porém eu já desenvolvi. Eles aqui, novamente, eles são parte, estão todos aqui na biblioteca, no chat CN, e por isso vocês podem ter acesso a eles através do que eles disponibilizam lá. Beleza, temos o alert destructive e o attention. Vamos só pegar os imports deles para que tudo fique certo. E, na verdade, precisamos instalar o alert também junto com o useToast. Vou também mostrar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Vamos abrir aqui o navegador, ele vai dar um erro falando que as coisas não existem, de fato nós ainda não temos. O primeiro que vamos baixar é o alerta, que é esse daqui. Estou fazendo porque tínhamos isso como plano da aula, então vou baixar o alerta, add, e aquele mesmo esquema. Abre aqui, cola o alerta, ele vai começar a baixar, e o toast também, que é isso daqui. O toast é, ao fazermos algo, ele aparecer isso aqui como uma confirmação de que deu certo. Vamos copiar o toast e vamos... cadê o nosso terminal? Aqui. E vamos colocar aqui. Beleza, o toast ele só tem algo específico porque precisamos mexer no layout. Esse toast ele vai ficar meio que fora da tela. Então, como é que nós fazemos isso? É uma configuração bem simples que nele também é informado. No layout é que ele fala, precisamos copiar isso daqui. Vou seguir o tutorial do chat CN. Vou aqui no layout, perfeito, colar isso aqui, o toaster, e ele fala para a gente jogar isso daqui no final. No caso, depois do tilde, eu vou colocar o toast. Só isso, e agora o toast ele já está configurado. Vou fechar o layout. Isso daqui ele está reclamando porque não é elements, é elementos. Perfeito, ele parou de reclamar. Agora realmente está praticamente tudo pronto, faltando, com exceção do onSubmit, que vamos voltar a fazer quando finalizarmos a nossa API, isso já mais próximo do final do curso. E por hoje, ficamos por aqui.